Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 7 de julho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se houver escandalizado de mim. Lucas 7, 23. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deve respeitar os seus direitos. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos. Meta do dia: desenvolver a justiça. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos familiares e pelos entes queridos. Amado Mestre Jesus, colocamos-nos nesse instante diante de Ti. Queremos colocar nossas famílias, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos cunhados, todos aqueles que estão próximos de nossa família, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, todos os conhecidos, para que o seu amor seja com cada um deles, trazendo para todos nós o equilíbrio, a paz e a serenidade. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje não temos nenhuma atividade em nossa casa espírita, mas no final da tarde, às 7 horas da noite, nós teremos a palestra da reunião pública lá na Casa Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde. Então, os amigos aí da cidade, da região de Nova Monte Verde, estão convidados para participar conosco do Evangelho, do estudo do Evangelho. Meus amigos, nós teremos agora, nos dias 22 e 23, o encontro fraterno na Casa Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde. Então, convidamos todos os amigos da cidade, os daqui de Alta Floresta, que são da Casa Espírita, para que todos nós possamos nos organizar para essa grande tarefa, que é a festa do Evangelho. E por fim, meus amigos, no dia 5 de agosto, nós iniciaremos os estudos da Escola de Estudos Espíritas. Então, venha participar. Na descrição do nosso vídeo, nós temos o link para fazer a inscrição. Também em nossas redes sociais. Então, você é o nosso convidado. Meus amigos, ainda no momento dos recados, queremos lembrar que as atividades de sábado, a evangelização com as mães, com os pais, com as crianças, com os jovens, a distribuição da sopa, o tratamento espiritual, estão suspensos nesse mês. Então, no dia 5 de agosto, nós vamos retornar com as nossas tarefas. Qualquer esclarecimento, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Em resposta, Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Marcos capítulo 11, versículo 22. Confiando. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico.
Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos a tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir às criaturas, da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos, da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade de região para região, atendendo aos próprios interesses, com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus, só vale devidamente se for usada. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Ceifa de Luz, da editora FEB, capítulo 53. Meus irmãos, é um texto muito elucidativo e mostra para nós a importância da confiança. Por muitos fatos, por muitas histórias, por muitas construções durante eras, nós fomos confiando e trazendo benefícios, trazendo progresso, trazendo a evolução de todos nós. Então, as tecnologias estão cada vez mais apuradas e muitas vezes nós não conseguimos acompanhar. E todo esse processo vem para auxiliar a humanidade. E nós que confiamos nessas coisas materiais, elas favorecem a todos nós em nosso processo evolutivo. Hoje temos muito mais facilidade para comunicar com as pessoas, mas aquelas que estão mais distantes de nós, também com aquelas que estão perto, em frações de segundo. E também nós temos a oportunidade de nos aprofundar nos ensinos de Jesus e confiar em Jesus. E cada vez que nós confiamos no Cristo, nós vamos edificar a nossa própria felicidade. Tudo que construímos, desde os medicamentos, aos automóveis, aviões, e a cada dia estão mais evoluídos, com mais tecnologias, para favorecer o progresso da humanidade. E nós temos a vacina, nós temos a escola, a televisão, o foguete, o automóvel. Esses utensílios, objetos, eles nos auxiliam para que a gente possa ter uma saúde melhor.
E quantas vezes nós negligenciamos esses conhecimentos, como, por exemplo, a vacina? Quantos pais estão deixando de lado esse tesouro precioso? A nossa geração passou por grandes dificuldades de epidemias e muitas vacinas não haviam disponibilidade. E hoje ainda nós temos muitas vacinas que o povo, no geral, não tem acesso, mas aqueles que têm um poder aquisitivo um pouco melhor têm acesso a diversos outros tipos de vacina, que vão auxiliar no desenvolvimento da sua própria saúde, do seu próprio bem-estar. E é importante nós não negligenciarmos, no caso, a vacina, porque a vacina é um mecanismo trazido pelos homens, mas de intuição divina. E ela vem para nos auxiliar. Quantas pessoas morreram de gripe há mais de 100 anos atrás porque não tinha vacina? E hoje nós já temos a construção de várias vacinas nesse sentido. Ou foram aperfeiçoando a própria vacina para que ela consiga acessar a mais tipos de vírus. Recentemente, nós tivemos a epidemia da Covid, que ainda continua entre nós. E com muito mais rapidez tivemos acesso a mais vacinas. E também dentro do próprio processo da contaminação da doença, foram se aperfeiçoando as vacinas. Então vejam, meus amigos, que a vacina ela contribui para o melhoramento da raça humana. Se nós formos observar, por exemplo, a nossa geração, que muitos da década de 70, da década de 60, que nasceram com paralisia infantil. Dali para cá, criou-se a vacina que combate, que é a gotinha, e muita gente hoje negligencia. E quando a gente negligencia, nós, como a gente estudou recentemente aqui no Evangelho de Marcos, quando a gente negligencia algo, nós vamos responder pela parte negativa dessa tarefa negligenciada. Então, podemos trazer novamente enfermidades que estavam até então erradicadas por causa da vacina e podem, a partir dessa fala de contra a vacina, essas ideologias contra a vacina, nós podemos trazer ou reativar novas doenças que estavam aparentemente erradicadas aqui no nosso país, porque em outros países ainda tem algumas enfermidades que mesmo aqui a gente combate com a vacina. E dentro desse contexto, nós queremos trazer esse ensinamento para o Evangelho. Todas as vezes que nós negligenciamos a lei divina, nós respondemos muito caro, ou as consequências são mais desastrosas para nós. Então, não custa a gente buscar a cada dia a reforma íntima, a auxiliar o outro na sua vida íntima, assim como também combater em nós tudo aquilo que é ruim. Porque vamos vivendo o Evangelho e todos os dias que nós vamos deixando o Evangelho circular por nós, em nosso ser, nós vamos também modificando, vamos tendo mais fé em Jesus, mais fé em Deus e vamos mantendo a caminhada. Quantas pessoas que seguem uma determinada religião, mas não acreditam em Deus, vão porque têm medo de ser castigados.
e esquece que quando nós não participamos efetivamente, com todo o nosso ser, nós podemos passar por grandes aflições. Então, meus amigos, fiquemos com essa reflexão de hoje e vamos buscar sempre no Cristo a nossa meta, o nosso projeto de vida. Ontem eu fiz a gravação do nosso vídeo, só que no momento da conversão do vídeo tivemos um problema e não consegui, em tempo, reorganizar para divulgarmos a nossa reflexão. Então, estou hoje repetindo o nosso vídeo de ontem para que a gente possa não perder essa oportunidade de meditar, de estudar, de viver o Evangelho de Jesus. Então vamos fazer prece, meus amigos. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer por tudo aquilo que tem se colocado à nossa disposição, por meio das tecnologias, e que consigamos, Jesus, utilizar esses meios, esses mecanismos para o bem, para anunciar a todas as criaturas o teu Evangelho. Amado Mestre Jesus, fortalece cada um de nós, fortalece a nossa fé, a nossa esperança, e que consigamos sempre estar contigo. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.